Oi, gente! Nós somos o Lago dos Doramas. E estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje separamos 5 doramas para vocês super tristes e traumatizantes. Então, se você gosta de se emocionar com os dramas, já separa seus lenços aí. Alerta, esse vídeo contém spoilers dos doramas que a gente vai falar aqui pra vocês. O primeiro dorama da lista é o Snowdrop, começando com esse dorama totalmente polêmico. O dorama se passa em 1987, em um momento crítico na história sul-coreana, com protestos por democracia no país, e acompanha o misterioso Im Soo-ho. Um dia ele é encontrado todo ensanguentado num dormitório feminino e é encontrado pela Young-ho, que é uma estudante universitária que mora lá naquele dormitório. Ela decide ajudar ele e esconde ele lá naquele dormitório, escondendo ele também do governo. Só que o Im Soo-ho, ele não é o homem que ele aparentava ser. Na verdade, o Im Soo-ho, ele era um espião da Coreia do Norte, que estava lá na Coreia do Sul fazendo uma missão, junto com seus parceiros. Só que algo dá errado nessa missão, que faz com que eles tentem fugir do local em que eles estavam abrigados. Só que o Im Soo-ho, ele acaba levando um tiro da polícia, e é quando ele avista a janela do dormitório feminino aberta. Então ele sobe no dormitório e acaba se escondendo lá. A Young-ho ajuda ele a se esconder no dormitório. Ela fica escondendo ele por um tempo, só que ele não fica escondido lá por muito tempo assim. A polícia logo descobre o paradeiro deles, e quando descobrem, eles acabam se revelando quem eles são de verdade e fazem as pessoas, as meninas daquele dormitório, de reféns. O desenrolar da história é bem conturbado e só piora quando eles descobrem que a Young-ho é filha de um político super importante, ou seja, eles têm uma mina de ouro nas mãos deles. Só que o problema é que o Im Soo-ho acaba se apaixonando por ela e ela também por ele. Ou seja, ele acaba protegendo ela demais em alguns momentos, o que faz com que a missão deles fique meio conturbada também. O final não termina bem, pois quando ele e a Young-ho está fugindo da polícia, ele é alvejado por muitos tiros e morre. Ou seja, o dorama, ele passa uma abordagem muito séria, porque envolve a Coreia do Norte, terrorismo, assassinato. E no fim da trama, o nosso mocinho morre no final. O próximo dorama é um filme que seria o A Terceira Forma de Amar. A história começa com a advogada Zo-yu, que ao voltar para casa, encontra sua irmã à beira da morte, após uma tentativa de suicídio. Zo-yu decide ir atrás de respostas para entender o ato da irmã e descobre que ela estava apaixonada pelo Shizeng, o CEO da empresa na qual ela trabalha, e cometeu o ato depois de descobrir que ele iria se casar. A advogada e o CEO acabam se aproximando coincidentemente devido ao trabalho. No início, Zo-yu resiste às investidas de Shizeng, porém, com o tempo, ambos deixam florescer o sentimento existente entre eles, mas outros obstáculos surgem para o casal. A irmã de Zo-yu continua obcecada por Shizeng, e ele já tem um casamento arranjado decidido em acordo familiar. A história de amor entre eles é bem conturbada, porque a irmã dela continua obcecada pelo cara e sempre se ameaçando a se suicidar. E em contrapartida, ele também tem um casamento arranjado. E, no final das contas, eles não ficam juntos. E o próximo dorama é Garota do Século XX. Em 1999, no último ano do século XX, Bora é uma adolescente de 17 anos. Bora é a melhor amiga de Yeon-do, que frequenta a mesma escola. Yeon-do tem uma queda pelo Hyun-jin. Ela pede para Bora descobrir tudo sobre ele e vai para os Estados Unidos fazer uma cirurgia porque ela tem um problema cardíaco. Depois disso,
Bora começa a observar o Hyunjin de perto e ela acaba se apaixonando pelo amigo dele, o Won-woo, em um relacionamento doce e puro, mas de partir o coração. Anos depois, no século 21, as notícias sobre o seu primeiro amor revivem o seu romance adolescente que ela pensava ter esquecido. A história é sobre um romance fofo entre dois adolescentes normal, porém tem um final trágico. O Hyunjin, que na verdade era o Won-ho, a amiga dela na verdade confundiu os nomes dos caras porque eles são dois amigos. E o Won-ho, ele acabou vestindo o terno escolar do amigo dele, que seria o Hyunjin. Então meio que teve esse plot aí de que ela tava pesquisando sobre o cara errado e ela acabou se apaixonando pelo Won-ho. E eles têm esse relacionamento de amizade, eles dois viraram amigos, só que eles acabaram se apaixonando. O Won-ho, ele vai embora da Coreia e antes que ele vá, ele e a Bora se encontram e eles meio que se declaram um pro outro. Eles ficam tendo um relacionamento à distância, só que do nada o Won-ho para de responder ela. E ela pensa que ele simplesmente abandonou ela, seguiu em frente, essas coisas, sabe? Que qualquer um pensaria. Só que aí é que tá o plot. No final, ela encontra com um amigo dele, já adulta, e descobre que, na verdade, ele tinha morrido, por isso que ele não tinha mais feito contato com ela, essas coisas. Foi um final que eu não esperava, porque o drama tava se encaminhando super bem. A amiga dela conseguiu fazer a cirurgia, tava tudo ok, e de repente... Morreu! Assim, de repente? Morreu! O próximo dorama que não poderia faltar é Moon Lovers Scarlet Horror. A história se passa no início dos anos do regime Goryeo. Hee-soo é uma mulher de 25 anos de idade, da era moderna, que foi transportada de volta para a dinastia Goryeo e ficou presa nos conflitos e lutas entre os príncipes da casa Wang. Lá, ela se apaixona por Wang-soo, aquele que faz as outras pessoas tremerem de medo, porque seu passado é sombrio e ele usa uma máscara escondendo a metade do seu rosto. Wang-soo tem irmãos que vivem com ele no castelo, que são os príncipes, e daí muitas coisas trágicas começam a acontecer. Ele perde seu pai, perde a maioria de seus irmãos, e no final do dorama ele também perde a Hee-soo, que morre por conta de uma doença. Porém, quando Hee-soo morre na época do regime Goryeo, ela acaba voltando para sua vida normal na Coreia moderna. E assim que ela volta para a era dela contemporânea, a gente ficou assim esperando que eles pudessem se reencontrar, mas esse reencontro não aconteceu. Então isso ficou a desejar nesse dorama. Eu imaginei que ele fosse vir, sei lá, como um cliente. Ia surgir lá, ai, quanto é que tá esse batom? Ele simplesmente não apareceu e o dorama termina. Não tem segunda temporada, não tem nada aí. E por último, Koizora. O dorama vai contar a história da Mika, que é uma garota comum de um colegial que tem uma família amorosa e vive uma vida normal, de uma adolescente normal. Só que um dia, tentando juntar sua melhor amiga Aya com a sua paixão, que era o Nozumo, ela acaba se deparando com Sakurai Hiroki, que é o Hiro, um garoto de cabelos descoloridos, todo loirão, um garoto aleatório com cabelo descolorido que do nada beija ela. Porém, aparentemente ele já tá namorando com outra menina, ou seja, ele tem namorada. Mika fica chocada e magoada que seu primeiro beijo tenha acontecido dessa maneira e tenta esquecer o que houve. A amiga dela dá umas dicas para ela arranjar um outro namorado e esquecer o Hiro, só que meio que é tarde demais, porque antes que ela perceba, ela já tá apaixonada pelo Hiro. Esse dorama é bem pesado, porque tem uma cena em que a Mika é violentada a mando da ex-namorada do Hiro. Outra coisa que abala muito também no dorama é a morte do próprio Hiro. Ele morre por conta de uma doença terminal. Esse foi um dos primeiros, assim, doramas tristes que a gente assistiu e foi bem traumatizante de verdade. Então, gente, esse foi o vídeo. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo se vocês já assistiram alguns desses doramas ou se vocês vão assistir mesmo assim, mesmo sabendo de todos esses spoilers. E não se esquece de se inscrever aí no canal, dá um like no vídeo se você gostou. E até a próxima. Tchau!